Olá, estamos começando o 2 mais 1, Economia de um Jeito Fácil. No programa de hoje, eu tenho a companhia da tributarista Marielbe Queiroz. Doutora Marielbe, boa tarde. Boa tarde, Castilho. Alegria estar aqui com você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E do economista Sérgio Buarque, que também nos brinda com a sua presença. Obrigado. Bom, a conversa de hoje é sobre reforma tributária, ou pelo menos o que está se conversando sobre reforma tributária. Hoje, no Congresso, existem ao menos 3 ou 4 propostas que já estão sendo debatidas, ao menos 2 já estão lá de fato. Existe uma promessa do governo, que vai ser encaminhada nos próximos dias, e até uma proposta que foi feita como sugestão do secretário de Fazenda. Ou seja, texto para discutir a reforma tributária não vai ser problema, porque certamente temos muitas mudanças. Mas eu queria começar com a doutora Marielbe. Uma pergunta bem simples. Temos clima e momento para fazer esta reforma? Mais do que nunca, né? Eu acho que se a gente não emplacar uma reforma agora, não fará mais tão cedo, né? O governo está com força, o Congresso está querendo se posicionar, né? Aprovada a reforma da Previdência, que vai ser um grande ganho, então surge a reforma tributária. Na realidade, nós temos 5 propostas de reforma tributária, né? Mas reforma tributária, quando a gente fala, é o quê? Todo mundo tem a reforma tributária na cabeça, né? E do que é reforma tributária? Na realidade, nós vamos ter, mais uma vez, provavelmente um remendo, né? Porque não vamos reformar o sistema como um todo. Está se centrando, o que é importante, na questão da simplificação do acúmulo de tributos no consumo do produto, né, que se encarece demais o produto. O Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas no produto, enquanto nos outros países da OCDE tributa-se mais a renda, aqui tributa-se mais o consumo. E isso tem um impacto no produto, no consumo das pessoas, etc., né? Essa proposta que está sendo no Congresso do Bernardo Api, Eurico Santos, tem uma comissão muito de notáveis, competente, foi bastante debatida, da cidadania fiscal. Ela é interessante porque juntaria 5 tributos que incidem sobre o preço, né? IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS. Mas a dificuldade dela é exatamente porque junta tributos estaduais, municipais com os federais. Então, o que é que acontece? Isso vai ter um impacto com relação ao Pacto Federativo dos estados concordarem. E aí, porque não existe ainda, como é que vai ser exatamente equilibrada essa arrecadação? Tem um outro problema nessa proposta, da questão da seletividade. Então, ele diz que vai ser uma tributação seletiva e ninguém sabe como é que vai ser o conceito de seletividade, né? Tudo pode ser seletivo, né? E uma coisa mais grave é não se sabe a alíquota. Ora, como é que você vai pegar 5 tributos, acabar e você não sabe qual é a alíquota? Porque do lado do contribuinte ele precisa saber quanto pagar e do lado dos estados e municípios ele precisa saber quanto vão arrecadar, porque não pode ter impacto. E aí vem a coisa mais grave. Vamos ter um período de transição que é necessário, onde conviveremos os 5 tributos e mais um. Né? 6. Ou seja, durante 2 anos, 8 anos, 10 anos. Aí já tivemos 3 governos. Como é que fica e isso? Tudo pode acontecer, porque cada governo quer ter uma reforma tributária. Doutor Sérgio, a ideia de uma reforma tributária é cobiçada por todos da sociedade, mas os economistas acham que isso é a única maneira do país, ou melhor, um dos eixos da perspectiva de o país voltar a crescer. A ideia de que, tendo uma reforma, uma tributação mais moderna, a economia seria facilitada. O senhor também participa dessa ideia? Também, veja, eu tenho dito que nós estamos com a chance este ano de aprovar 2 grandes reformas que convergem para melhorar as condições de retomada da economia. Mas são diferentes. A reforma da Previdência, ela visa principalmente deter
o processo de deterioração das finanças públicas. E, ao fazê-lo, ele vai permitir que, com alguns anos, o governo possa voltar a ter capacidade de investimento, que não tem. O Estado está praticamente falido. Então, a primeira reforma da Previdência é mais voltada para a capacidade do Estado, dos governos, investirem, tanto na área dos serviços públicos como infraestrutura, etc. A reforma da tributária, eu simplificaria dizendo o seguinte, ela vai tender a melhorar o ambiente de negócios, porque ao reduzir a complexidade, ao reduzir esse caos, essa selva tributária, do sistema tributário que foi criado, ela reduz drasticamente os custos das empresas, ela reduz os conflitos jurídicos da insegurança que decorre dessa complexidade, de você ter 27 legislações diferentes, de você ter feito remendos. A gente vem fazendo remendos ao longo de 40, 50 anos, e esses remendos foram criando uma selva de informações que complexas. Então, a melhoria do ambiente de negócios, ela é fundamental, não só a redução de custo, como também a redução dos conflitos, né, jurídicos e a insegurança jurídica, para uma retomada dos investimentos, para a redução do custo dos negócios, né, e com isso a gente poder voltar a ter investimento privado. Então, se a gente tiver, de um lado, a retomada da capacidade de investimento público, do outro, o aumento dos investimentos privados, a economia pode voltar realmente a crescer nos próximos anos. Agora, é um processo lento, isso vai ter um período de maturação, tem essa tal transição que... Eu vou pedir para a Roberta mostrar aí um slide que foi distribuído com os governadores na semana passada, que mostra as premissas do que seria uma reforma na visão do secretário de Fazenda. E aí ele mostra isso. O segundo slide é que a gente fala de simplificação. O segundo slide é que fala dos 5 tributos. Seria IPI, PIS, COFINS, o ICMS e mais um imposto que eles chamam de Imposto de Bens e Serviços, ISS, que seria cobrado juntando tudo isso. Essa é uma boa fórmula ou a senhora teria mais imposto para colocar aí para simplificar? Não, com certeza tem muito mais impostos aí. Tem o IOF, tem a CID, a contribuição sobre folha. Então, na realidade, pegamos só realmente aquele produto que incide, aqueles tributos que incidem sobre o produto mesmo. Produto mesmo. Mas sobre todas as operações tem vários outros tributos. Por exemplo, na proposta do Raul, que também está tramitando... Está lá no Senado. Está no Senado. Ele inclui o IOF e já inclui a CID. Né? Ou seja, nós temos, por exemplo, o imposto sobre a renda e a CSL. São 2 impostos iguais que não se juntam. Por quê? Não se juntam. Porque se juntar a CSL com o imposto sobre a renda, a União vai ter que repartir com estados e municípios. Então, ele prefere ter 2, quando isso é uma complicação. Eu acho que a gente podia pegar todos esses tributos e realmente reduzir em 2, 3, que aí sim simplificaria. Mas essa simplificação também, apesar da proposta, ela não vai acabar com a só legislação. Não. Porque, por exemplo, os estados vão poder legislar sobre as alíquotas. Ou seja, vai ter uma resolução do Senado na proposta, que vai dizer o mínimo e o máximo, e vamos ter 27 legislações legislando sobre isso. Agora, tem uma coisa grave também, que principalmente para a gente do Nordeste, é a questão dos benefícios fiscais. Pronto, esse é um tema que... Ou seja, a gente da região Norte e Nordeste, quantas empresas só vieram para cá por conta de benefícios fiscais? Que uma empresa ia abrir lá na Amazônia, em Belém, no Mato Grosso do Sul, etc., e em Pernambuco, aqui no interior, se não tivesse um incentivo maior para que ela viesse se situar na região. Então, ela acaba com isso e isso vai em detrimento desses estados, digamos assim, mais carentes. Né? Então, realmente precisa se rever alguns pontos da proposta. É uma proposta boa e eu acho que, finalmente, vamos ter alguma coisa, não sei o que é, porque o governo tem uma proposta, a proposta do governo que está se falando, seria juntar os 3 tributos federais, IPI, PIS e COFINS. Seria realmente uma simplificação, porque o PIS e COFINS são os tributos mais complexos que existem. No Brasil, acho que não tem ninguém, nem quem fez, nem quem trabalha, que conhece inteiramente. É realmente eu queria pegar uma afirmação que a senhora faz sobre essa questão regional. Essa é uma coisa que terá que ser abordada
Não dá para conversar em desenvolvimento brasileiro sem que os estados tenham um plus, um diferencial? Veja, eu tendo a concordar muito com a concepção do Bernardo Api, que é quem fundamentou a proposta do Baleia Rossi, de que o sistema tributário não é para fazer políticas públicas. O sistema tributário é para arrecadar, para gerar receita. Com a receita, você faz as políticas. Então, eu entendo que incentivo fiscal regional, embora precise de uma transição, ele não é o que vai resolver a desigualdade regional. Aliás, eu tenho dito isso independente da discussão tributária. Eu tenho dito, o que faz o Nordeste continuar, depois de 60 anos da Sudene, dependendo de incentivo fiscal, é porque não se investiu nas nossas fragilidades em termos de competitividade, que é basicamente o quê? Qualificação de mão de obra, infraestrutura, inovação. Nós estamos atrasados em tudo isso há 60 anos. E aí a gente vai continuar com... Então, eu entendo que enquanto a gente não recuperar a capacidade de competitividade, vai precisar compensar a baixa competitividade com incentivo fiscal. Mas eu concordo com a posição do Bernardo Api, que o ideal era que a gente tivesse a receita que a renúncia fiscal diminuída permite para investir diferencialmente nas regiões mais pobres. Só que o que é que acontece? A arrecadação diz que será a mesma. Né? Ou seja, essa é a promessa. Essa é a promessa, mas com certeza não será. Pelas experiências que a gente vê, toda vez que se altera qualquer coisa no sistema, é para aumentar a arrecadação. Mas digamos que mantenha-se exatamente a mesma coisa, ninguém pague mais. O que é que acontece? Os estados vão ter a mesma arrecadação, que hoje é totalmente comprometida. E aí ele não vai sobrar exatamente, que na proposta dele, os incentivos serão financeiros. O estado arrecada e depois ele aplica. Precisamos também de uma política de desenvolvimento nacional. Ou seja, uma política macro para o Brasil. Enquanto isso, os estados mais carentes, eles realmente vão precisar do tipo de investimento. E do jeito que está proposta, sem esse plano de desenvolvimento global, ele vai sofrer porque acaba os incentivos fiscais. A proposta dos secretários de Fazenda inclui a criação de um fundo para desenvolvimento regional. A gente pode colocar aí mais os slides aí que fala disso, mas pode falar. Não, esse é o primeiro componente. Pode passar mais. O segundo é que a gente entendendo que os estados vão ter, digamos de outra forma, isso se chamava a atenção, isso tem que vir associado com a discussão do Pacto Federativo. A gente vai ter que abrir a discussão sobre como é que vamos redistribuir a receita total entre União, Estados e municípios. Me parece, não está escrito no documento dos secretários da Fazenda, mas eles parecem que já estão propondo uma redistribuição, né? Roberta, volta um pouquinho aí, acho que tem um slide. Tem um slide aí que mostra sobre isso. Vamos lá. Acho que é o número, sei lá, o 6 ou 7, que mostra mais ou menos. Pronto, aí está. Veja bem, é verdade. A proposta que eles chamam de IBS, que aí eu queria perguntar à doutora Marielba o seguinte, me parece que é uma questão desafiadora, que o seguinte, a União, pela proposta, fica com sua parte, 22,50, os municípios. A questão é nos estados. E acho que aí é que eu queria que a senhora falasse sobre o que é que significa, numa proposta de reforma tributária, manter um percentual como esse aí. Veja, hoje os estados têm o ICMS, que ele sozinho sobre o produto, ele já chega a 23%, 25%, 27%. Né? Alguns casos absurdos, até 30%. Até 30%. E o que é pior, mais grave, ele é por dentro, ou seja, ele é sobre ele mesmo. Né? Então, isso aumenta ainda mais essa alíquota. Então, os estados, eles não querem perder. E volta a grande questão do Brasil quando se fala em qualquer mudança tributária. Ninguém quer perder. E aí sobra para o contribuinte sempre pagar mais. Que não tem voz nesse debate. Essa proposta aí, o IBS, ela é interessante, Imposto sobre Bens e Serviços. Parece que há uma uniformidade na questão da unificação que simplifica. IPI, ICMS, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Parece que a única unanimidade é essa, né? Porque tem a outra proposta dos 200, que era para criar um imposto único. A gente vai falar depois, mas a gente fala depois. Mas diga então, o que é que acontece? Os estados, eles realmente não querem ceder a arrecadação deles, ter os investimentos dele, os gastos, tudo já está comprometido. E tem estado que não sobra da arrecadação dele nem nada para investimento. É isso mesmo. Tudo dele que ele arrecada vai direto para
para os gastos que ele tem comprometidos. Especialmente e aí ainda sobrevive por conta do Fundo de Participação dos estados, e no caso do município, Fundo de Participação Municipal. A maioria dos estados brasileiros, ela sobrevive disso aí, que é exatamente a distribuição do imposto sobre a renda e a distribuição do IPI. Né? Doutor Sérgio, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: os estados têm potência política? Veja bem, na reforma da Previdência, me parece que não tiveram nenhuma. Numa visão de economista, os estados teriam potência política para influir nesse debate, mesmo levando em consideração essa questão da participação dele? Eles serão se articulados? Eu acho que a proposta que os estados estão trazendo, elas agregam ao que está hoje já na Câmara de Deputados, elas avançam, e acho que o que eles estão propondo, do meu ponto de vista, são muito melhores. Eles avançam positivamente em vários aspectos. A única questão que eu acho que é extremamente controversa, e eu tendo a desconfiar que não tem chance de ser aprovado, é que a União não participe do tal Conselho Gestor que eles estão propondo. Quer dizer, se o Conselho Gestor, que vai definir a implementação, acompanhar e gerenciar o processo de execução desse sistema tributário, ser composto só de estados, isso é inviável, a União tem que estar presente. Mas isso pode ser um ponto colocado aí para negociar. Para negociar. E numa negociação, que eles criassem um Conselho Gestor que tenha também a participação da União, e eu acho que tem muita chance de ser aprovado. Na verdade, eu acho que tem, se fala em reforma tributária há 300 anos, né? Mas esse talvez seja a primeira vez em que a gente tem uma convergência muito grande, exceto a União. A União não está, além de propor uma simplificação apenas com os tributos federais, tem essa coisa do tal imposto sobre transações financeiras. Eu queria que especialmente ouvir a sua opinião sobre isso, que é o seguinte: lhe agrada a ideia de um imposto, como está sendo proposto pela União, de simplesmente juntar tudo? A sensação que eu tenho é que nós estamos falando de um tema que foi proposto há 25 anos como uma coisa transitória e que não evoluiu. Qual é a sua opinião sobre essa ideia? Veja bem, o governo não tem uma proposta, mas só quem fala sobre isso é Marcos Sintra. Que é o grande sonho da vida dele, é imposto único. Seria um único só. Como é que a senhora vê isso? Veja, eu acho que o imposto único é o mais perverso de todos. Por quê? A ilusão de que ele você vai pagar 2,5% na entrada, 2,5% da saída, isso é ilusório. 5 em cada etapa. Então, veja, lá o produtor, quando vai pegar cimento, ele já pagou 5, outro pagou 5, e vai juntando, e vai acumulando, e vai acumulando. Quando chegar na sua mão, esse imposto já está não sei quanto. Não se tem noção de como isso vai acontecer. Ou seja, esse aí seria mais injusto, inclusive, com as pessoas de classe menos favorecidas. Por quê? Porque ele pagaria exatamente a mesma coisa que o outro. Ou seja, quando você tem um imposto sobre o produto, um imposto seletivo, você tem, por exemplo, bebida, combustível, que eu acho um absurdo, mas está lá como mais a carga, perfumes, etc. Então, eles têm uma alíquota maior. Então, as pessoas de classe mais alta, elas pagam mais, né? Esse imposto seria para todo mundo igual. Aposentadozinho lá do INSS que recebe um salário mínimo até a pessoa mais rica. Então, ele é muito injusto, porque ele é regressivo. Ele é o mesmo, independentemente do ganho da pessoa. Então, eu acho que pode ser que passe essa ideia como mais um tributo. Hoje de manhã... É o risco. É o risco. Por quê? Porque eles estão pensando realmente em ter um tributo único, e estão dizendo, não, a alíquota vai ser 0,5%, e fica todo mundo iludido achando que é uma alíquota só. Mas acontece que ela é uma coisa em cascata. Quando chega no final, ela já chega com um número. O Congresso não reagiria de forma muito dura a isso? Eu acho muito difícil essa proposta passar, porque, além do mais, o próprio presidente já está dizendo que é contra, né? Embora às vezes diz de manhã, de tarde. Eu acho que, além desse argumento lógico, né, do processo cumulativo desse imposto, o sentimento da população é de indignação com esse imposto. A experiência que a gente teve de CPMF foi muito ruim, ninguém gosta desse imposto. O presidente da Câmara já disse que já não passa. Eu acho, e mais, eu estava conversando com o Castilho um pouco antes, a gente só vê no governo quem fala nisso é o Marcos Sintra. O resto da equipe econômica, ninguém está falando nisso. Então, eu desconfio que nem a equipe econômica gosta desse imposto. Então, eu duvido que esse seja imposto. E só para você ver como o imposto único não simplifica, até hoje ainda tem processos na Justiça sobre o CPMF, que acabou há quantos anos. Então, essa questão da simplificação ela é ilusória. Agora, precisamos realmente simplificar, que nosso sistema é muito complexo.
Tivemos a IMP da Liberdade, que tem algumas coisas, mas os avanços foram muito pequenos. Da visão do tributarista, da pessoa que respira isso 24 horas, 7 dias por semana, se fossem perguntado à senhora que eixos poderiam se conversar para começar a conversar sobre a questão da reforma tributária, a senhora diria, precisamos começar por que ponto do começo? Na sua cabeça, por onde deve começar uma forma mais moderna e diante da perspectiva? As pessoas, os outros países do mundo, você vê na Europa, eles têm o IVA, são quantos países unidos com um único imposto? Aqui no Brasil não se consegue em 27 estados, dentro do mesmo país, se unir. Agora, é necessário. Hoje, como a tributação está sobre o produto, veja, você faz um produto, você vai comprar, aí tem PIS sobre essa base, COFINS sobre essa base, CMS sobre essa base, IPI sobre essa base. Então, esse imposto ele é muito perverso e acumulativo. Então, sobre esse lado, tanto é que acho que isso tem uma uniformidade, tanto na proposta dos governadores, na proposta do governo, na proposta do API, etc. Isso tem que ser uma coisa necessária. Agora, tem que haver redução e não aumento. Porque, por exemplo, o prestador de serviço, ele vai ter, estão falando uma alíquota de 25% para esse IBS, esse imposto juntando os 5%, né? O prestador de serviço vai ter um aumento de carga tributária de mais de 600%. 600%, que hoje ele paga pois é, ele, 4, 5%. Isso. Mas a gente queria que inverter para ter mais tributação sobre a renda. Nós temos uma tributação sobre a renda de 27,5% alíquota máxima, independentemente dos valores, né? Está se falando em reduzir despesas médicas e despesa com educação. Eu acho justo que haja uma limitação. Veja, o ideal era que o Estado desse uma boa educação, desse um bom serviço de saúde. Não dá. Então, partimos da realidade. Ele não dá. Só que aí o que é que acontece? Quem tem as classes mais favorecidas, que tem plano de saúde caros, vão para médicos caros, etc., ele deduz tudo. Quando aquela outra pessoa que depende do SUS não deduz nada. A escola também. Então, eu acho que tem que haver, sim, uma limitação desses gastos, embora a justiça fosse o quê? Que fosse dado pelo governo tudo e a gente não precisasse, como tem outros países, você não precisa ter plano de saúde nem nada, porque o serviço de saúde pública é bom. E aí vem a velha discussão, mas a gente paga muito tributo, tem uma carga tributária alta e não tem um serviço de qualidade. A realidade é nosso país. Dentro do nosso país, dentro do nosso país, essa questão da limitação que foi até falada hoje também pelo presidente, eu acho correta no sentido de limitar as despesas de educação, limitar as despesas de saúde, e isso, a arrecadação aumenta, né? Por quê? Porque você retira despesas que as pessoas estão deduzindo. Então, eu acho que imposto sobre a renda poderia ser mais progressivo. Veja, em 85 a gente tem uma alíquota de 55% de imposto sobre a renda no Brasil, né? Equiparada a outros países da Europa. Não digo tanto porque lá eles têm um serviço, então o imposto é destinado realmente para isso. Mas eu acho que uma progressividade maior seria interessante com relação ao imposto sobre a renda, a união na pessoa jurídica, imposto sobre a renda e a CSL, né? E a junção de todos os tributos sobre a produção. Eu acho que sim facilitaria, né? Para que a gente tivesse um sistema mais fácil, mais amigável para as empresas, para atrair investimentos. Aqui a gente não tem regras claras, ainda tem a questão da falta de transparência e a questão da insegurança jurídica. Então você paga o imposto hoje, daqui a 10 anos declarado inconstitucional. Então, a gente não tem... Uma empresa multinacional, internacional, que vem investir no Brasil, ela deve ficar enlouquecida. Cada estado tem uma legislação. Um conjunto de impostos que não conversam. Não conversam. Deve ser uma maluquice isso. Agora, diga, posso falar? Não, o que eu queria chamar a atenção é que, do ponto de vista econômico mais geral, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessa reforma com a carga tributária que vai resultar daí. Que é a preocupação dela. Que a gente não pode aumentar a carga tributária porque o país não aguenta mais uma carga tributária acima de 34%, 35% do PIB. Mas também não pode reduzir a carga tributária porque, além da falência dos estados, a gente tem uma demanda reprimida de bens e serviços sociais de uma magnitude que precisa ter muito recurso ainda para dar conta disso. Então, o desafio é a gente trabalhar esse conjunto de mudanças que leve a uma simplificação dos impostos e que na simulação mostre que a gente vai ficar em torno desses 34% do PIB. Nem mais nem menos, é alguma coisa em torno disso, porque senão
A economia não aguenta e o Estado não aguenta ser Uma menos. das reformas que falta se falar ainda é na questão da reforma do Estado. Administrativa. Né? Administrativa, de infraestrutura. Então, essa reforma ela é imprescindível. Por quê? Porque ela é o ralo dos gastos. Né? Então, você arrecada muito porque gasta muito. É verdade. E gasta mal. E gasta mal. E gasta mal. Se você organizar essa estrutura dos gastos de uma forma mais eficiente, de mais qualidade, pode até subir um pouco mais a carga tributária, que ninguém reclama. Ou seja, se você tem boa estrada, tem uma segurança. Você tem países que imposto sobre a renda é 65%. Ou seja, você ganha 10%, 65% fica com o Estado, e você vai levar seus 35% tranquilo, e ninguém quer mudar. Então, se o Estado fica mais eficiente, você pode até ousar reduzir a carga tributária. Claro. Porque você, com menos recursos, gera melhor resultado. Por exemplo, a Coreia, a carga tributária nossa é 34%, 35%, a Coreia do Sul é 24%. Com serviço de muito melhor qualidade. Então, a eficiência do Estado é importante. A questão da educação que a Coreia investiu pesadamente, né? Aqui no Brasil ainda falta também a preocupação que você colocou no começo, que é exatamente qualificar a mão de obra. A gente não tem a mão de obra e a gente está num momento assim, importante. Por quê? Porque a inteligência artificial ela está entrando, chegou forte. Chegou e vai tirar postos de trabalhos, etc. E se você não tiver especializado, o dia eu estava dando uma palestra sobre a questão da advocacia, até a questão da advocacia, se você hoje não se qualificar melhor com relação à questão da inteligência artificial, o advogado mediano ele vai ser substituído pelo robô que temos. O seu escritório já tem um robô. A senhora já tem robô no escritório? Não, porque no nosso, a gente trabalha com casos bem específicos, aí vem o diferencial que você trabalha em relação ao robô. Tá certo? Então, a especialização. Não funciona. Exatamente. Olha, a conversa podia continuar aqui a tarde todinha, mas a gente tem uma limitação de horário. E eu queria, só para finalizar, perguntar qual é o sentimento de vocês dois em relação ao que está proposto? Vamos ter alguma coisa? Do que é que a senhora acha que vai sair? Doutor Sérgio, o que é que o senhor acha que vai sair desse debate? Eu acho que vai sair alguma coisa próximo da proposta dos secretários da Fazenda, exceto essa definição do Conselho Gestor restrito aos estados. Eu acho que esse é o caminho, porque ele agrega a proposta do Baleia, do API, ele agrega alguns componentes que dão, a meu ver, uma maior musculatura à proposta. Não sei se é o que eu acho mais provável, mas é o que eu gostaria que acontecesse. Doutora Meriob, o que é que sai? Eu tenho muita fé, esperança e amor que sairá alguma coisa. Agora eu acho que sairá do governo. Por quê? Porque como ela vai pegar apenas os tributos federais, ela foge da discussão dos estados, que essa vai ser uma discussão longa, dos estados chegarem a um acordo, etc. A não ser que tenham os tributos federais e os tributos estaduais unidos separados, né? Aí pode ser, mas juntar tudo nesse momento, eu acho que ainda não tem... É um sonho muito grande. É um sonho, seria o ideal, né? Adequando todos os problemas que existem, mas eu acho que realmente vai ficar na união dos tributos federais. Mas a minha fé e esperança é o seguinte, vamos ter alguma coisa esse ano, porque se não tiver esse ano, não teremos mais. Bom, eu queria agradecer a presença da doutora Meriob Queiroz, especializada em tributos, tributarista, doutor Sérgio, economista. E como a gente sempre faz em todo o programa, a gente encerra com uma mensagem que é um pouco do resumo do que a gente conversou aqui. Eu fui buscar no Twitter que diz o seguinte: uma nação que tenta prosperar à base de impostos é como um homem com os pés no balde tentando levantar-se, puxando a alça. Eu espero que não seja esse o caminho que o Brasil tem. Eu agradeço a doutora Meriob. Obrigado. Agradeço ao Sérgio. Obrigado. E você pode ver esse e outros programas na tvjc.com.br, nas nossas plataformas do Facebook e do YouTube. Obrigado e até a próxima semana. Obrigado.